a tua história não foi diferente da minha, né? Começou estudando em uma escola, né? Já na primeira escola já conseguiu fluência, outro viajou Não. para os Estados Unidos. O que fez? Como foi isso? Não, não. A minha primeira experiência com inglês formal mesmo, fora a escola pública, né, o ensino regular, foi uma escola em Belém. Essa escola, inclusive, já nem existe mais aqui na região. É um ensino Uhum, tradicionalista, né, método gramática-tradução, bem antigo, não tinha uma abordagem comunicativa, né, diferenciada, não era baseado em nenhum método moderno, era aquele método bem antigo mesmo, gramática-tradução, em que a gente aprendia com uhum, texto, né, olhando muitos gráficos e imagens, e aquele inglês distante do dia a dia, um inglês totalmente acadêmico e livresco, né? E eu estudei por um ano nessa escola. Eu aprendi muito pouco do vocabulário do dia a dia. Eu conseguia ler, escrevia muito mal, eu conseguia mais ler do que escrever, mas a fala mesmo não vinha. O processo de fluência demorou muito. Aí não fui para os uhum. Estados Unidos para me tornar fluente. Foi aqui mesmo. Até porque muita gente é, que mora lá nem fala inglês também, né? Sim, às Eu vezes não já vai conheci muita cruzar. gente assim. Uhum, Tenho amigos que vão e ficam em comunidades brasileiras, né? Então, bairro português, não precisa usar a língua. uhum. Então, Fico com medo de mostrar a cara, né? isso. É. Mas e aí, então já que nessa primeira escola, né, que tu foi, então, muitas vezes quando a gente começa também, né, a gente nem sabe o que quer, né? A gente entra numa escola de inglês, né? A gente, o que que eu quero, né? Qual é o resultado que eu quero? Muitas vezes a gente nem sabe o que é fluência, na verdade, né? E aí, Assim, eu, por exemplo, comecei a estudar inglês, eu era pré-adolescente, né? Então não tinha nenhuma ideia, né, do que. Mas depois eu fui percebendo algumas coisas, né? Percebendo, fui vendo e tal. E até que chegou a maturidade, né? Aí eu pude realmente discernir o que é fluência e o que não é, né? O que é inglês acadêmico e o que é inglês fluente, né? Mas, mas e aí? Depois dessa escola, né? Dessa primeira escola, né? Qual foi o teu próximo passo? o próximo passo eu mudei de escola, né? Fui para uma escola ainda mais tradicionalista, que focava ainda Aham, mais no ensino de gramática e tradução, principalmente a gramática e a tradução literal, de palavra por palavra, vocabulary lists, né? Listas de vocabulário no final de cada unidade de livro, uhum, inglês totalmente descontextualizado da realidade, né? O inglês falado mesmo no dia a dia, inglês de rua dos americanos, né? Expressões idiomáticas, uhum, nada disso. Nada disso, era aquele inglês totalmente mesmo uhum, tradicional. Nessa escola eu fiquei por mais 2 anos, eu melhorei a parte escrita, porém a fluência não vinha. Eu tentei ter contato com alguns nativos, não conseguia. Falava com os meus amigos brasileiros, mas muito ruim, sotaque ruim. E quando me deparava com um nativo, além da questão da confiança que eu não tinha, self-confidence, né, autoconfiança, a uhum, língua também não ajudava. Não tinha prática de output, nem de input. Eram coisas que a gente não tinha áudio, não escutávamos nada. Somente no dia da prova, uhum, o professor vinha com aquele gravador horrível, né? E o som assim super alterado, com aqueles diálogos bem, bem baratos, que eu digo assim, né? Pegam dois atores e colocam aquilo totalmente fora de contexto, com pronúncia diferente, com entonações diferentes, né? Não é aquilo, não é uhum, espontâneo, né? Não é uma real conversation, não é uma conversação real, né? É uhum, algo uhum, premeditado, né? E eles colocavam o uhum, inglês dentro de uma caixinha, né? Contextos, como se fosse acontecer daquele jeito. Toda conversa, todo gênero textual que eu me deparasse fosse assim, se introduzindo, né? Hello, how are you? I'm Jonas. Nice to meet you. Nice to meet you too. Where you come from? Onde você vem? Só aquelas coisas assim. E depois que eu tive contato com a comunidade americana, às vezes eles não querem nem saber dessas coisas, já vão falando inglês mesmo, bem pesadão. uhum. Né? Já chegando com gírias, WhatsApp, eu não sabia nem o que era o WhatsApp, né?
Eu pensava que era o número do meu WhatsApp que queriam. Então, depois a gente vai ver que é totalmente diferente, né? Mas isso acontece hoje ainda, né? Quando tempo que faz isso mais ou menos aí? Tipo, quanto Isso tempo faz foi isso, em dois, essa escola aí? essa escola foi mais ou menos 2014, foi 2013 e 2014 que eu estudei. São esses 2 anos nessa escola Uhum, tradicional. Depois eu descobri o uhum, Connection aqui em Benevides, não conhecia porque eu não tinha muito contato com o Palavra da Vida, né? E eu uhum, conversei com meus pais, eles falaram se eu não estava me sentindo bem na escola, se não estava me ajudando, era para eu voltar, né? Voltar para ficar em Benevides, voltar não, ficar em Benevides, né? E procurar uma outra escola que fosse em Castanhal ou então até mesmo em Belém. E aí eu ouvi falar do Connection na escola, né? Na época a Cacilene foi na escola pública que eu estudava e falou sobre a proposta. No começo eu achei assim, nossa, um método inovador, realmente diferente, voltado para comunicação, né? E aí me interessou, fui assistir uma aula experimental e tô até hoje. Da aula pois experimental é. fiquei, me apaixonei pelo método, né? Super, um método assim realmente Uhum, fantástico. Você aplicar os segredos, né, da metodologia, realmente não tem como não aprender. Eu digo assim que mesmo você não querendo, você consegue aprender se você aplicar, né? Que é ter muito aham, input. Eram coisas que na outra aham, escola não me ensinavam. Eu entrei para aprender inglês, eu tinha uma noção do que eu queria, né? Eu sabia que inglês era importante para a questão profissional, cultural. Eu aprendi, o meu objetivo foi mais cultural. Eu tinha vontade de ver filmes, eu gostava muito de músicas, então eu queria, né, ser capaz de ler um livro que não tivesse tradução, eu já pensava nisso. E uhum, aí as escolas não me supriram essa necessidade, né? Eu já tinha um propósito, mas não sabia o que era fluência, não sabia o que era metodologia, não sabia o que era método, não sabia como aprender. Eles não me ensinavam isso, né? Não ensina você a aprender a língua, não ensina passos, nem técnicas. Coisa que quando eu cheguei no Connection, na primeira aula, a professora me explicou os Seven Secrets e já me deu uma base assim do que eu deveria usar, o que eu não deveria usar para alcançar a fluência. uhum, E uhum, eu digo que o Seven Secrets foi assim a minha base para eu deslanchar no inglês. Em 6 meses eu consegui fazer uhum, coisas assim que eu não tinha conseguido em 3 anos nas outras escolas. Até menos de 6 meses. Aí eu consegui ter minha primeira conversa com o nativo, né, que foi o pastor Raymond, marido da Denise, né, o casal ah, de missionários, né, foi com sei, ele minha primeira conversa em inglês. E foi assim aham, muito, foi um tempo muito legal. Depois participei dos English Camps, e comecei a fazer coisas que eu pensei que eu nunca ia conseguir. Eu tinha muita vontade de ser tradutor, intérprete, assim, uma coisa que eu acho que eu nunca vou conseguir. E hoje eu faço traduções simultâneas, né? E faço versão também, apesar de não ser juramentado ainda, mas eu uhum, consegui tudo isso aplicando o método do Real English. I Learn Real English. uhum, Aprender inglês real. uhum.